motivos, enfim. E isso pega de calça curta aquelas empresas que não fizeram as suas provisões. Exatamente. Então, saber que vai enfrentar os momentos de baixa é aquela história da cigarra e da formiga, né? Enquanto a formiga estava trabalhando no inverno, a cigarra estava cantando e o inverno chegou. Então, eu me preocupo muito com isso. As empresas têm que se preocupar. Em algum momento, o inverno chega. O inverno da administração pública chega. Tem alguns anos já, depois da pandemia, que se fala que... e parece que esse ano foi um ano muito difícil. Eu tenho ouvido dos prefeitos que esse está sendo um ano muito difícil. 2023 já foi difícil, 2024 está sendo muito difícil. E espera-se que 2025 seja pior. Porque parece que a queda na arrecadação, lá da época do fim da pandemia, está refletindo agora. Então, assim, as empresas têm que esperar que elas vão enfrentar o seu... Se a gente pode fazer uma metáfora aqui, né? Elas vão enfrentar o seu inverno, muito possivelmente no ano de 25, 26, né? Até que as administrações se acostumem novamente com essa situação de escassez. Porque uma coisa que, né, não é, obviamente ninguém deseja e desejava isso, mas a época da Covid, né, da pandemia, trouxe muitos recursos para as administrações municipais. Então a saúde recebeu muito dinheiro dos poderes estadual e federal. Dispensa de licitação e tudo, porque a coisa era muito urgente, né? É porque, na verdade, o maior orçamento do município, do estado e da União é com a saúde. Tá na saúde. Então, se a saúde ela está sendo abastecida por uma fonte externa, vamos dizer assim, que era o caso, outros setores, outros departamentos têm uma sobrevida, né? Exato. Então, o dinheiro que eu gastaria com a saúde agora vai para obras, agora vai para educação. A educação também teve uma sobra, né? Porque, aliás, foi um problema nas administrações, porque os alunos todos fora da escola, todo mundo em casa, o professor estava recebendo, mas como é que vai investir aquele dinheiro? Então, hoje, muitos municípios fizeram ali o rateio, né, daqueles valores, enfim, né, várias mecânicas. Mas esse momento de superfaturamento, esse momento de super receita, melhor dizendo, ele já ficou para trás, né? Então os municípios têm que se acostumar novamente com contar as moedas, em ser precavidos, né, para evitar paralisar as obras, né? Porque infelizmente esse é um grande problema. Isso em todas, né? Em todas. Quais são as penalidades, nós estamos falando em paralisação de obras aí, né? Quais são as penalidades para as empresas que não cumprem os termos do contrato licitado? Ótimo, essa é uma excelente pergunta, né? É importante nós entendermos que nós temos 3 níveis de punições. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas que as pessoas normalmente não abordam. As pessoas, quando a pergunta relacionada às penalidades, normalmente quem está respondendo vai direto para as penalidades contratuais / administrativas e se esquece das outras 2 vertentes. Nós temos basicamente 3 níveis de penalidades. Nós temos as administrativas e aí nós estamos falando do contrato. Nós estamos falando de multas, nós estamos falando de suspensões, nós estamos falando de rescisões de contrato, nós estamos falando de, eventualmente, restituições. Tudo isso está relacionado ali às penalidades administrativas. São aquelas previstas nos contratos. E, por sua vez, contrato esse que está fazendo remissão ao que a própria lei também já permite. O administrador não é livre para estabelecer a penalidade que ele quiser. As penalidades que estão estabelecidas no contrato, elas vêm da lei. A lei de licitações trata das penalidades. Muito bem. Esse é um nível. Ocorre que a empresa está sujeita ainda a outros 2 níveis. Ela tem penalidades na esfera civil, né? E criminal. E aí, esse ponto as pessoas não falam. A lei de licitações, a lei 8666, ela tinha um capítulo que trabalhava os crimes em licitação. Os penalistas, os criminalistas, né, e os administrativistas, eles eram muito críticos disso. Por quê? De fato, uma norma de natureza penal, ela tem que estar no Código Penal. Com certeza. E ela estava na lei de licitações. E isso trazia problemas práticos muito graves. Vou entrar neles aqui, mas problemas de aplicação. O que a nova lei de licitações fez? Ela revogou esse dispositivo e levou esses crimes de licitação agora lá para o Código Penal. Então, os artigos 337-E até 337-P são os crimes contra a administração pública na especificidade de licitação, ou melhor dizendo, crimes em licitações. Esses crimes, Rosângela, foram
A régua subiu. Ah, é? Então, eles estão sendo apenados com mais severidade. Então, nós estamos falando de Podemos muito... chegar, inclusive, em prisão. Prisão, em muitos casos. Em prisões e assim, com penas altas. 4 anos, 8 anos. Situações graves, gravíssimas. Que na lei anterior não eram penas menores. Sim, mais brandas. Então, hoje, nós temos uma estrutura criminal, nós temos tipos penais muito mais bem definidos, inclusive para aquelas situações clássicas de compra e contratação sem licitação, compra e contratação irregulares, dispensas irregulares, inexigibilidades irregulares, abandono de obra pública, nós falamos aqui, tudo isso está previsto hoje. Existe um tipo penal específico, não vou entrar na especificidade, sim, mas existe um tipo específico para cada um. E nós temos ainda a matéria civil, que aí está no âmbito, nós falamos aqui no começo também, da improbidade. Aí pode entrar na improbidade. A improbidade administrativa. Exato. Então, eventualmente, aquela empresa que intencionalmente ela lesou o poder público, além de responder criminalmente e de responder administrativamente nos termos do contrato, ela vai possivelmente ser ré aí numa ação de improbidade. A Lei 8.429, que é a lei que trata da improbidade administrativa, ela foi alterada também em 2021 pela Lei 14.230. Essa foi uma grande alteração da lei de improbidade e que visou, além de estabelecer um equilíbrio, assim eu vejo, quando ela, por exemplo, exige o dolo para inserir na improbidade o administrador público, mas ela também traz mecanismos de fiscalização e de penalização muito maiores para o particular, para o dono de empresa, por exemplo. Com certeza. E isso aí é muito bom, porque nós falávamos aqui que a lei de improbidade original, ela tratava na mesma medida o dolo e a culpa. E isso gerou uma consequência que muitos bons administradores, e eu ouvi de muitos, olha, eu pensei em me candidatar a prefeito, mas eu não vou fazer isso, porque eu não quero estar sujeito a, se eu errar, perder meu patrimônio, que era uma das consequências, né? Sim, sim. A perder o patrimônio, vai ter o patrimônio bloqueado. Na nova lei de improbidade, o dolo tem que ficar provado. Dolo é intenção, dolo é vontade. O administrador fez com aquela intenção. Com aquela intenção de lesar. Ou de repente ele foi. Como fala? Se ele errou, se ele se equivocou, o erro. Não foi intencionalmente. Se não foi intencional, não é improbidade. Ele eventualmente pode até responder criminalmente. Mas quando não for, mas não, ele não vai ser. Não, e não vai. Mudou, então. A inelegibilidade, ela pode até surgir de uma condenação criminal em outras situações. Sim. Mas não vai ser improbidade. Entendi. Não vai ser improbidade, tá? Ele responde também na via administrativa. Por quê? De fato, qualquer um sabe isso na sua vida. Quem tem a intenção de lesar tem que ser apenado de maneira muito mais severa do que quem simplesmente errou. Com certeza, com certeza. E a administração pode errar, Rosângela. Quando eu digo que a administração pode errar, eu não digo que é esperado, nem que deve ser tolerado. Estou dizendo que o erro, quando ele é cometido e é sanado no momento logo seguinte, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473, e ela diz que a administração ela tem o poder-dever de anular os seus próprios atos, veja, quando eivados de vício. Significa dizer o seguinte: prefeito, não precisa esperar ninguém te falar que você errou. Se você percebe, você mesmo anula, corrija. É como se essa súmula dissesse o seguinte pro prefeito: prefeito, eu sei que em algum momento você pode errar. Se você errar, tenha um corpo técnico que identifique rapidamente o seu erro e corrija. E eu ouvi isso uma vez de um membro do Ministério Público, promotor de justiça. O errar não é o problema é permanecer no erro. Exatamente, e gerando outras consequências. Exatamente. Porque o prefeito sabe que errou aqui na licitação e ele, não, mas eu não vou voltar atrás, não. E dali vai prestação de serviço, pagamento, não sei o quê. Quando vê, o negócio já está de um tamanho que aí não basta mais voltar atrás. Não. Por quê? Porque o dinheiro já saiu do cofre. Exatamente. Então, tem que tomar um cuidado. Então, hoje, Rosângela, eu posso te falar com muita certeza que se nós associarmos a nova lei de licitações, a Lei 14.133, com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, alterada pela Lei 14.230, nós temos uma situação muito mais segura para o administrador. Ainda é o ideal? Não, ainda não é o ideal. Precisamos evoluir muito, a administração precisa amadurecer, principalmente para entender que
que é a tônica disso, então? Paulo, tem uma solução para isso? A solução é sempre a educação, a solução é sempre o conhecimento, a solução é sempre o aperfeiçoamento dos servidores. Certeza. E é nisso que a gente atua, é nisso que eu acredito há 20 anos da minha vida. Eu falava isso ontem pra minha equipe, o conhecimento, ele não pode ser adquirido como algo que vai ficar para mim e eu levo para a eternidade. Não, o conhecimento só tem sentido se ele é